Agradecer a Adriano que fez essa ponte e convidou o exército para estar aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Uma alegria mesmo. Acho que eu estive aqui faz acho que uns 7 anos, alguma coisa assim. Bastante tempo mesmo, hein? Bastante tempo. Pode voltar mais vezes. Vai ser um prazer. Amém. Poxa, muito obrigado. Eu me senti muito. Irmãos, eu não consigo falar com o microfone preso. Pode sentar. Vamos lá, velho. Vai. Está tudo bem. Eu me deixou, fica à vontade. Eu estive aqui há 7 anos, como eu disse, e, poxa, para mim foi uma honra, é uma honra enorme estar aqui em São Gonçalo. Amém. Vocês são heróis da fé para mim. Eu lembro do Esron. Esron, ele mora agora lá em Petrolina, como vocês sabem. Meu pai mora 2 quarteirões da casa dele. Amém. Então, esteja orando, preparando isso aqui, vocês vão entender. Eu falei, cara, eu preciso me arrepender e trabalhar mais junto com o Esron para que meu pai conheça Deus lá. Eu tenho 3 irmãs que moram lá. Também tudo muito perto. E eu nem fé eu tinha que um dia a palavra de Deus ia chegar pela Igreja de Cristo, né? Então veio assim Deus lá muito especial. Então, para quem não me conhece, acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Oséias, sou casado, tenho 36 anos como cristão, tenho um filho de 18 anos, Gabriel, que também, assim como o João, também está estudando a Bíblia. É maravilhoso isso, muito especial. Tenho um enteado de 29 anos, que ele também mora com a gente. E, poxa, minha esposa, infelizmente, ela não pôde vir comigo, porque ela está estudando, então ela tem um trabalho aí para entregar. Então, assim, se ela viesse para cá, né, ia gastar assim, a tarde, ela precisa muito entregar esse trabalho, então ela está no culto lá. Né? Deus tem feito coisas incríveis lá no Rio também, com esse batismo da Nena. Tem um amigo chamado Gabriel, ele se mudou, passou num concurso, veio para o Rio e morou ali do lado, e está ali do lado da segunda-feira. Ele procurou, deixa eu ver uma igreja aqui perto. E aí, só complementando o que o Sérgio falou, e ele achou a nossa igreja e lá ele foi. Ele ainda não está estudando a Bíblia, mas ele já está indo já faz uns 5 meses, 6 meses, e o que ele fala é que ele achou um grupo de pessoas que praticam a palavra de Deus. Ele já foi em outras igrejas, né, lá em São Paulo, e isso foi muito emocionante ouvir isso dele. Né? Então isso é muito especial, irmãos. Vocês são, é tão bom fazer parte do reino de Deus. Né? Bom, e aí quando a gente fala de vida cristã, hoje eu estou fazendo 36 anos e meio mais ou menos, eu penso em transformação. Deus, tem um ditado que diz assim, nada se cria, tudo se transforma. E é verdade, porque Deus criou o mundo, não foi? E a partir do momento que Ele criou o mundo, as outras coisas foram. Deus deu inteligência para o homem para transformar as coisas, não para criar. Ainda que o homem crie alguma coisa, sempre vem de alguma coisa que já criou, que já foi criada por Deus. Né? Isso é fantástico, assim. E nós também somos transformados. Eu lembro de quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, tinha acabado de me mudar para São Luís do Maranhão e eu fui fazer natação. Eu achava que eu nadava pra caramba, né? Onde eu morava, nunca tinha feito aula de natação, vivia dentro da água o tempo inteiro, quando criança, passava o dia no clube. E aí fui para São Luís do Maranhão e comecei a fazer natação. E eu gostei daquilo, pensei em, quero ser atleta, né? E aí o meu professor falou assim, olha só, cara, para você ser atleta, você tem que ser melhor do que esse cara aqui. Tá vendo esse cara? O cara nadava pra
caramba, né? E eu, tá bom, então vamos lá. E aí eu treinava, eu olhava, cada dia que eu passava, eu via se estava melhor que ele, eu ficava postando corrida com ele, até que uma hora eu fui para a equipe e ele não, ele ficou por lá. Na verdade, o cara não era tão bom assim, ele nadava, estou pensando hoje, né? Ele nadava um pouquinho melhor do que todo mundo, e o professor falou: cara, você tem que ser atleta, você vai ter que ser melhor que ele. Então, assim, eu tive que me transformar, eu tive que lutar, eu tive que. Para mim, foi uma grande transformação. E a gente é isso, a gente é fruto de transformações que Deus vai fazendo nas nossas vidas, né? E hoje eu quero falar sobre um homem que foi fruto de transformação. A gente está falando de uma série aqui, vocês estão acompanhando a série da Igreja do Rio, né? Somos discípulos de Jesus e fazemos outros discípulos. Amém. Então, quero contar a história de um homem que foi transformado por Jesus. Que Jesus transformou a vida dele com muito poder. Eu queria falar sobre, vamos ver se, o poder transformador de Cristo. Vamos começar com uma oração. Amém, meu irmão. Santo Deus e amado Pai, queremos estar na Tua presença agora, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. Obrigado, porque na verdade já estamos aqui na Tua presença, porque o Senhor diz: onde há mais de um, Pai, no Teu nome, lá o Senhor está. E é tão especial estar aqui. Apesar de eu vir tão pouco aqui, mas eu me sinto tão acolhido, tão em família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu o privilégio de ver esse povo aqui em São Gonçalo anunciando a Tua mensagem. Amém. Obrigado porque fazemos parte do Teu reino. Somos o Teu povo, Pai, e o Senhor nos separou. E obrigado que a Tua palavra possa tocar nossos corações, que possamos entender o poder que o Senhor tem para transformar nossas vidas e ajudar com que outros Te conheçam. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E, bom, enquanto Deus criou o mundo, Ele criou os seres celestiais. Ele criou não só o mundo físico, mas mais do que físico. Nós fazemos parte de um mundo espiritual. Amém. E o contexto, antes da gente ler aí Marcos 5, de 1 a 20, o contexto aqui é que Jesus ele começa a contar várias parábolas, ele para no barco, e ele começa a falar para o povo até o anoitecer. E aí, quando ele termina de falar, ele fala: agora vamos para o outro lado do mar da Galileia. E é interessante que Jesus, que segundo a Bíblia, é a primeira vez que Jesus só vai 2 vezes para onde ele vai. Ele atravessa o mar da Galileia, vai para a região oriental do mar da Galileia, e ele só vai, e segundo a Bíblia, só tem 2 relatos que ele foi para lá. E essa foi a primeira vez. Ou seja, para onde ele foi, não era uma região judaica, era uma região gentílica, né? Onde tinha gentios, pessoas que não eram do povo judeu, mas Jesus foi para lá, com algum objetivo. E quando ele estava indo, é onde acontece, lembra, acho que vocês lembram, quando ele está navegando, já era noite, eu fico imaginando um barco no mar da Galileia à noite. Cara, aqui, se você atravessar a Baía de Guanabara à noite, eu acredito que, né, todos nós já fizemos isso alguma vez, tem luzes da cidade, tanto de Niterói quanto do Rio de Janeiro, que ilumina a Bahia, né? Você mal vê as estrelas às vezes, dependendo de como a noite estiver. Só que lá não tinha luzes assim, as luzes eram legal. Imagina o breu que era você atravessar o mar da Galileia à noite. Talvez o luar, né? A luz da lua, a lua quando está cheia, ela ilumina bem. A gente não vê porque a gente é tão já cobertado por essas luzes.
E agora imagina você num breu danado no meio do mar, e aí começa aquela tempestade, aquela onda passando, e os discípulos começam a ficar desesperados. Jesus fala: olha, acalma, mar, né? E ele para o mar ali, o mar fica calmo de novo, todo mundo fica calmo, e Jesus continua a viagem. E aí ele passou por tudo isso para chegar onde a gente vai ler agora. Então vamos ler Marcos 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era o suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus e correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que nos mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viu o homem que havia sido possuído pela legião de demônios sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no lar, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse de correr. Jesus não permitiu. Antes ordenou: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes tudo quanto o Senhor fez a você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Bom, quero agradecer também a Ana Clara aqui pelo trabalho, pelos slides, pelas ideias que ela deu. Eu não conhecia essa forma de projeção, né, pelo Canva. Então, como o Sérgio bem disse, está trazendo modernidade para nós, né, Sérgio? Obrigada. Só sabe legal o celular, né, cara? Verdade, não tem que ficar gastando dinheiro mais com controle, né? Então, muito bom, gostei bastante também. Bom, começando então, Jesus aqui, ele estava numa região, como você pode ver ali, ele estava em Cafarnaum, lá em cima. E aí ele tinha que atravessar para Gadara, aqui embaixo. E aí ele pega o Rio Jordão. A Bíblia não entra em detalhes, né, sobre esse mapa exatamente.
Mas o fato é que Jesus desembarcou, aquele homem devia estar em uma região próxima, mais para o rio ali, digamos, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que Jesus ele ficou horas viajando no barco e ele desembarcou e não teve uma recepção muito agradável, né? Quando ele desembarca ali, é quando você sai aqui da balsa, cai lá no rio, você tem lá aquela multidão andando, a sua recepção é aquela multidão, você vai no barco, né? Só fica parado que você vai junto, né? Ninguém te encontra, tudo bem, só que lá, eu não sei se a Bíblia também não fala o horário, se era de madrugada, se era de dia, se ele chegou, mas o fato é que não foi uma recepção tão agradável que ele recebeu ali. Um homem endemoniado chegou para conversar com ele. A Bíblia fala, quando ele desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. A Bíblia fala que esse cara, ele morava em sepulcros, morava em cemitérios. Aqui é o exemplo de um cemitério romano, ou talvez ele morava numa caverna, outro tipo as pessoas eram enterradas ou em tumbas, né, aqui, buracos, ou então em cavernas, como a gente sabe que Jesus foi, né, igual aquela do lado de lá, onde eles rolam uma pedra e tampam. Mas o cara morava ali, ele não tinha casa. Ele morava e estava ali entre os mortos. Imagina essa cena, é um pouco assustador você pensar uma pessoa chega dessa forma. Provavelmente um cara muito sujo, muito, sabe, a Bíblia fala que ele estava nu, em outro livro, né, no outro evangelho fala que ele estava nu, sem roupa. Então ele chega para falar para Jesus. A Bíblia fala também que ninguém conseguia prendê-lo. No versículo 3, ele vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado a pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente para dominá-lo. Então eu acredito que talvez os romanos, cara, vai lá prender esse cara é muito violento, ele está causando problemas aqui na cidade. Não conseguia. Aí chamou de repente aquele super soldado. Então vamos contratar um super soldado. Nem o super soldado conseguia prender o cara. Deu uma viajadinha aqui, mas eu acredito que tinha caras aqui, né, fortes para tentar prender. Não conseguia. Qual era o problema desse cara? Que ninguém conseguia prendê-lo. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Quando ele, no versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante deles. Esse homem, ele era um homem livre? Não. Fisicamente, era um homem livre? Fisicamente, sim. Nada prendia ele. Era um cara que estava ali o tempo inteiro, nada conseguia prendê-lo, nenhuma corrente, nenhum ser humano conseguia prendê-lo. Porém, era um homem preso. A alma dele era presa pelo pecado. Satanás o prendia. Um homem provavelmente escravo do egoísmo, da solidão. Um homem que talvez aqui, eu fico imaginando ele falando com Jesus. Eu acho que tinha uma porção do ser humano sofrendo e tinha uma porção de Satanás ali dominando ele, a natureza dele. Era um homem que provavelmente estava assolado pelo pecado. Sabe, irmãos, às vezes a gente anda assim. Hoje não é diferente, as pessoas são livres, né? Somos livres, principalmente aqui no Brasil, fisicamente, somos livres para fazer muitas coisas.
Porém, muitas vezes somos escravizados pela moralidade, escravizados pelo nosso egoísmo, escravizados pelo adultério, pelas drogas, pela bebida, escravizado pela depressão, muitas vezes pela amargura. Ou seja, ser livre fisicamente não é sinônimo, não é porque você é um homem livre, uma pessoa livre, que você vai ser uma pessoa espiritualmente livre. Podemos ser livres, porém presos na nossa alma, no nosso espírito. E ele era um homem incrédulo, não era? Sim ou não? Sim. Não, ele acreditava. Sabe por que ele acreditava? Vamos lá no versículo. Sim, Zé. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá no versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele acreditava em Jesus. Ele acreditava em Jesus. E ele falou, pois Jesus tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? É interessante, como é que ele conhecia Jesus se Jesus nunca tinha ido naquela região? Pelo menos a Bíblia diz que essa foi a primeira vez que ele foi. Mas os demônios sabem quem é Jesus. Muito bom. Os demônios conheciam Jesus muito bem. Muito bem. E Jesus estava falando, cara, segundo essa passagem aqui, Jesus estava falando, sai desse homem, sai desse homem. E Jesus viu. E o demônio estava ali querendo estabelecer uma. Peraí, Jesus, não me atormenta, não. Deixa eu ficar nesse cara aqui. O que tu vem me atormentar? Engraçado, qual é o papel de Satanás nas nossas vidas? Engraçado não, mas eu diria interessante. Qual é o papel de Satanás nas nossas vidas? É uma pergunta? Atormentar. Quem falou aí? Nos atormentar. Quem estava sendo atormentado agora? Os demônios. Os demônios. Os que atormentam estavam sendo atormentados. Ou seja, o atormentador das nossas vidas estava sendo atormentado por Jesus. Esse ele não consegue atormentar. Jesus não consegue nos Satanás ele consegue nos atormentar. Mas Jesus o atormenta. Porque Jesus é mais poderoso do que Satanás. É verdade. E a Bíblia fala em Tiago 2,19 que ele acredita e ele treme diante de Deus. E era o que estava acontecendo nesse momento. Jesus podia aterrorizar esse homem prontamente, concorda comigo? Por enquanto ele só estava falando, sai daí, sai desse homem. Ele só fez isso, mas ele poderia mandar um raio cair na cabeça do homem e atingir só Satanás. Ele podia fazer alguma coisa ali, rapidamente. Mas o que Jesus fala? Qual é o seu nome? Ele já tinha mandado o Espírito sair. O Espírito não saiu. Então Jesus fala, qual é o seu nome? Ele fala, legião. Sabe o que é legião? Legião era um coletivo de 6.000 soldados romanos. Nossa, muita coisa. Imagina, 6.000 soldados romanos eram o que se chamava legião. E eu li mais 300 cavalos. Cara, quando o exército romano chegava para invadir uma cidade, a gente vê nos filmes aí, né? Os exércitos romanos,
os caras chegavam e invadiam a cidade, eles traziam caos. Então imagina a força desse homem. Não é à toa que aquele super soldado não conseguia derrotar. Eram 6.000 homens, o cara era forte, meu amigo. Não tinha como. Mas é interessante que nem nome mais o homem tinha. O homem já estava tão tomado pelo pecado, tão tomado por Satanás, que ele já não tinha mais identidade. O nome dele era Legião. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando em mim. Como eu sou conhecido na minha casa, como eu sou conhecido no meu trabalho, será que eu sou conhecido como aquela pessoa, um servo, ou sou conhecido como um homem egoísta? Será que eu sou conhecido como um homem triste, ou sou conhecido como um homem alegre? Será que eu sou conhecido como orgulhoso, ou eu sou um homem humilde? Será que eu sou um homem puro, ou sou conhecido como um homem puro? Aquele homem tinha a fama do pecado da vida dele. Agora, a boa notícia é que Jesus nos chama a ter uma fama de Jesus. Ele nos chama em 1 Pedro, capítulo 2, ele fala que o cristão é um sacerdote. E é tão bom, irmãos, a gente poder anunciar a mensagem de Deus como um sacerdote de Cristo, sendo um servo, sendo alegre, sendo humilde, sendo puro e não tendo um nome de legião em nossas vidas, nas nossas pessoas, em nós. Deus, Ele quer que nós sejamos como Jesus. Jesus veio para nos mostrar que nós podemos ser como Ele. Eu lembro, uma época na minha vida, quando eu não conhecia Deus, eu lembro quanto, sabe, irmãos, assim, eu acredito, nós vivemos um mundo espiritual muito profundo. Talvez a gente não consiga entender a grandeza do quão é esse mundo, espiritualmente falando. Eu acredito que uma pessoa ter uma legião de demônios na sua vida é um cara muito sinistro. E também acredito que ele não precisa ser um cara, mas nessa imagem aqui era uma pessoa que estava no sepulcro, que estava isolada da sociedade. Mas eu acredito que Satanás, ele tem lá o milionário, ele tem lá o estudante, ele tem lá o padeiro, ele tem o profeta, ele tem qualquer pessoa pode estar, digamos, possuída por Satanás. Qualquer pessoa, basta o quê? Não conhecer Jesus. Esse homem ele não conhecia Jesus. Ele vivia numa região onde Jesus quase não ia. Ele não conhecia. Satanás conhecia, mas ele não conhecia. E eu lembro uma época na minha vida onde eu não conhecia Cristo também. Onde minha vida era levada pela... Acho que a minha alegria estava em estudar, ser moral. Mas eu lembro que tinha um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher. E eu não sabia que vazio era esse. Até que eu pude conhecer Jesus. Eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 40. De cristão. De cristão. De cristão quase. Mas eu lembro o quanto eu estava longe. E lembro também, depois que eu conheci a Cristo, eu lembro de uma época que eu me afastei de Deus. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas sabe, o homem
aqui, voltando aqui no versículo 10, se você puder acompanhar comigo na Bíblia, não está no slide. Vamos lá, Zé. Ele falava, implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Você vê o cara implorando, a multidão, né? A legião, desculpa, implorava: Jesus, não me tira desse lugar aqui, me deixa aqui. Às vezes a gente não quer sair do nosso conforto. Era cômodo para a legião ficar por ali, naquela região. Não sei porquê, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas muitas vezes a gente quer um conforto espiritual. Desculpa. Ele não tinha, apesar de ele adorar a Deus, a Jesus ali, ele não queria fazer a vontade dele, ele tinha um interesse. E a Bíblia não entra, como eu disse, nesses detalhes, mas algum interesse ele tinha em ficar ali. E ele implorava, a Bíblia fala, com insistência, que não mandasse sair daquela região. No versículo 11, uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Não, peraí, Jesus, eu tenho uma ideia melhor para você. Eu não quero sair daqui, manda aqueles porcos ali. Ainda para eles era cômodo ficar ali. Mas às vezes espiritualmente a gente quer ficar num lugar cômodo para a gente, né? É muito fácil, às vezes a gente não quer sair do nosso conforto, às vezes a gente não quer se humilhar diante das pessoas, diante das nossas esposas, dos nossos maridos, ou até mesmo diante dos nossos filhos. Como foi falado aqui, às vezes a gente não quer ofertar mais. Tem uma série de coisas nas nossas vidas que às vezes a gente é impelido a ficar ali, tranquilo, sem nada me incomodar. Satanás é assim também. Para ele estava fácil ficar ali naquele ambiente. E a Bíblia fala que aí então, você quer ir para os porcos? Então Jesus foi lá e mandou ir para os porcos. E aí eu consegui fazer, estou começando a ficar moderno, né? Consegui fazer na inteligência artificial essa imagem aí. Né? Não sei se foi essa. Alguma imagem, acho que foi essa. Foi difícil, porque se ficar pondo lá os nomes da minha sinistra, né? Mas aí você vê os demônios lá saindo do homem, eles entram nos porcos. E o que acontece com aqueles porcos? Eles se atiraram no abismo. Eu não sei por que isso aconteceu. Eu fico pensando, né? Nós, seres humanos, somos seres inteligentes. Graças a Deus, né, mano? Tentamos, né, mano? Algumas coisas hoje a nosso É conhecimento. complicado, né? Mas os porcos não. Coitado dos porcos, os caras, né? Os demônios entraram nele, provavelmente produziu uma agitação muito grande, e eles saíram. É a mesma coisa, você pegar um cachorro, você está aqui, você der um susto muito grande no cachorro, o que ele vai fazer? Ele vai sair correndo, se vier um carro, passa por cima. O homem é diferente. Ele vai ver um carro onde, por mais que ele tomou um susto, você não vai correr para baixo do carro. Pô, coitado, acredito que foi o que aconteceu. Porém, é interessante também que a Bíblia não diz que os espíritos maus morreram. Eles são seres espirituais. A Bíblia fala que os porcos se afogaram, ficaram atormentados, obviamente, e se afogaram. Mas o fato é que aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre. O que aconteceu? Segundo
passa aqui, não está passando. Deu ruim aqui. Ajuda aí, Ana Clara. Mas foi, obrigado. Então, o que aconteceu quando os espíritos saíram? Foi perfeito estado. Temos aí, obviamente, né, gente, é só uma imagem que não é complemento daquela anterior, não, mas eu consegui achar alguém que talvez expressasse assentado em perfeito juízo, a expressão clara do poder de Cristo. Um homem que era endemoniado, que andava nu, que nada o segurava, ele aterrorizava aquela cidade, provavelmente, com muitas coisas. Ele estava agora curado. Estava vestido e assentado em perfeito juízo. É o que a Bíblia fala lá no versículo 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. E ficaram com medo. Que coisa estranha. Como assim ficaram com medo? Se, cara, eles tinham aquele homem que tocava o terror. E agora o homem curado, eles ficaram com medo. Estranho, né? Parece que às vezes... Obrigado, Daniel. Tem água aqui. Às vezes nós ficamos com medo de fazer aquilo que agrada a Jesus também. Né? Talvez ficaram com medo porque talvez aqueles porcos eles tomaram um prejuízo grande. A Bíblia diz em outro evangelho que foram 2.000 porcos. Imagina, os judeus eles não gostavam de porcos. Até hoje, né? O Velho Testamento fala para não comer carne de porco. Então, os judeus eles nem criavam porcos, mas esse era um povo gentil. Então, provavelmente ali foi um prejuízo grande. Foi um prejuízo não só, um prejuízo financeiro. E talvez eles ficaram ali com raiva, com medo, por ver aquilo tudo acontecendo, e falar, cara, esse cara, quem é esse cara que transforma vidas e nos dá um prejuízo? Eles ficaram com medo. Muitas vezes nós também ficamos com medo. Ficamos com medo do poder de Cristo, o que Cristo pode fazer nas nossas vidas, especialmente aqueles que não conhecem a Cristo podem ter medo. Aqui eu não consigo mais. Foi. Obrigado. Medo de não conseguir mudar algo profundo no nosso coração. Essa semana eu fiquei um pouco frustrado. Falei, caramba, Deus, será que eu vou conseguir mudar isso? Será que eu vou conseguir transformar coisas no meu caráter? Medo de às vezes não ter sexo fora do casamento. Será que eu vou conseguir viver uma vida sem ter relacionamento fora do casamento? Tem que levar uma vida justa. Será que eu vou poder conseguir levar uma vida justa? É muito fácil, todo mundo hoje faz de tudo. Hoje você vê, é normal, né, você ter sexo fora do casamento, é normal você mentir, é normal você dar um jeitinho para as coisas. O que pode estar nos amedrontando? Muito bom, Zé. Essas pessoas não queriam estar perto de Jesus. A Bíblia fala. Versículo 16: porque estavam presentes, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles.
Sabe, irmãos, aquelas pessoas, eles começaram a evangelizar, não foi? Opa, aconteceu algo lá, ó. Tem um cara lá chamado Jesus que curou endemoniado, que mandou os porcos para o abismo. Vamos lá ver, todo mundo foi lá correndo. Bando de curioso foi lá ver o que era que estava acontecendo. Né? Mas todos viram aquele homem transformado. Sabe, é tão bom você. Eu tenho um amigo meu que está estudando a Bíblia, né? Um amigo nosso lá na Tijuca. Agora ele deu uma paradinha, mas ele falou: Zé, o que me chama a atenção aqui é que vocês são unidos. Quando olha, eu mostrei fotos da gente adolescente, sério, Marco. Gente adolescente, lembra? 20 anos, 22 anos. Mário era adolescente quando eu conheci o Mário. Você dava o cabelo assim na acesso? Na franja, Mário? Franja não é duro, né? Mas é cabelo. Magrinho, agora tá fortão. Mas ele olha e fala: cara, vocês são amigos desde jovem. Sabe, eu quero encorajar você que está conhecendo aqui, que está nos visitando aqui hoje. Você está do lado de pessoas que foram transformadas. Pessoas que não tiveram medo de estar com Jesus. Não tiveram medo de ver o poder de Jesus na vida delas. Pessoas que se transformaram. Sabe, vale a pena estudar a Bíblia. Vale a pena conhecer Jesus. Vale a pena anunciar a mensagem. O que não vale a pena é quando a gente pede para Jesus ir embora. Verdade. Aqui no versículo 17, ele começou a suplicar. Eles suplicaram: Jesus, vai embora, por favor. Vai embora, Jesus, sai daqui. Eles clamaram para Jesus ir embora. Nós podemos clamar para Jesus ir embora também. Quando eu não leio a Bíblia, Sim. quando eu não oro, quando eu estou longe dos meus irmãos, quando eu estou longe dos meus amigos, das minhas amigas. E sabe, vou te falar, Jesus vai te obedecer. Sim. Não é? Sim. Isso ele vai obedecer. Se você quer mandar ele embora, pode mandar, que ele vai. Sim. Porque ele não está aqui para obrigar você. Ele podia, da mesma forma, fazer um milagre ali, mudar a mente daquelas pessoas. Mas ele foi. Sabe, irmãos, eu tive a oportunidade de estar com Jesus e mandar ele embora. Eu não sei se os Mário, lembra, Daniel, mas teve uma época na minha vida, como um cristão, como alguém que estava ali perto de Jesus. Eu mandei: vai embora, Jesus. Eu quero viver na imoralidade, eu quero viver nos meus prazeres, eu quero fazer o que eu quero. Eu fugia, eu morava com irmãos, eu ia dormir no hotel para não ver a cara de ninguém, eu saía do meu trabalho, fugia, eu me afastei e eu vi uma legião na minha vida. Foi algo terrível. Antes de eu casar, graças a Deus, né, pelo menos isso, mas eu estava solteiro ainda nessa época. Mas eu não quero, eu não aconselho, não mande Jesus embora. Você não sabe o que Satanás pode fazer. Verdade. É surdo. Muito bom, né? Mas Jesus, quando ele olhou para aquele homem e perguntou o nome dele, eu acredito que ele estava com o coração cheio de misericórdia. Jesus, ele tem misericórdia do pecador. De Satanás não, mas do pecador ele tem. E aquele homem estava ali
tão grato. E aí no versículo 18 ele fala, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus atendeu o pedido do homem? Não. Mas que Jesus é esse? Ele atendeu o pedido de Satanás? Atendeu. Sim. Não me mostre para fora dessa região. E ele não mandou. Ele atendeu o pedido do povo? Sim, ele já estava subindo no barco aqui. Ele atendeu. Mas ele não atendeu o pedido do homem que havia curado. Ele recusou. Por quê? Que Jesus é esse que recusa, que atende o pedido de Satanás e não atende o pedido do homem que ele curou, que estava ali grato, feliz por ter sido curado? Ele falou, olha, vai anunciar a mensagem na sua casa, para sua família, para sua vizinhança. E o homem ficou crítico? Jesus, poxa, eu queria ir com você. Foi isso que o homem ficou? Foi assim que ele ficou? A Bíblia fala, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. O que o homem fez, irmãos? Ele foi anunciar, cheio de gratidão, o que Jesus tinha feito por ele. Amém. E ele foi, eu não sei se eu vou conseguir voltar lá para o mato. Você consegue? Consegue. Obrigado. A mídia sai toda ali, né? Aqui não pega todas as cidades, mas são 10 cidades lá. Canada, Diana, Rafana, são 10. Por isso Decápolis. E ele começou a anunciar a mensagem não só para a família dele, mas em toda essa cidade. Ele saiu anunciando a mensagem do que Cristo tinha feito por ele. Pode voltar lá para mim? Obrigado. Ele saiu anunciando o que Cristo tinha feito por ele. Mais uma. Ele começou a anunciar o quê? O Evangelho, a boa notícia. Como o Sérgio falou agora há pouco aqui, você tem aí seu cartãozinho. Mas sabe o que eu aprendi nessa passagem? E que aí eu vou falar do meu coração. Muitas vezes eu tenho convidado as pessoas para a igreja só. E temos que convidar. Temos que fazer. Mas poucas vezes eu tenho anunciado a boa notícia do que Deus fez na minha vida. Irmãos, cada cristão é um poderoso testemunho do grande poder de Deus na sua vida. Deus fez tantas coisas, por mais que você não consegue talvez enxergar, mas Deus fez muita coisa na sua vida. Muita coisa. E é esse poder, e é essa boa notícia que nós temos que falar. Sabe, eu sou tão grato hoje, porque Deus me deu um casamento. Com todos os defeitos, Deus me deu um casamento. Amém. Deus me deu um filho maravilhoso. Amém. Deus me deu tenho um enteado de 29 anos, onde Deus me mostra ali coisas que eu preciso mudar no meu relacionamento ali com Ele. Deus me tirou de uma vida da imoralidade, do dinheiro, né? Assim, buscando materialista, uma vida materialista, onde eu buscava valores que não tinham a ver com Deus. Deus tem transformado a minha vida.
E é isso que a gente precisa anunciar. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história incrível para contar. Sabe, quando você for falar de Jesus com as pessoas, fale do que Deus fez na sua vida, o que Jesus fez na sua vida. E por último, você convida a pessoa e dá um cartãozinho, fala do QR Code, como o Sérgio falou. Mas fale da sua vida. Esse homem ficou tão grato, porque Cristo, e Evangelho é isso, é a boa notícia, isso que significa a palavra Evangelho. E para terminar, queria falar algumas coisas práticas aqui. Adore a Jesus e sirva a Ele. Ele tem poder sobre tudo que existe. Sabe aquele cara que você não acredita que pode mudar? Ele pode. Amém. Sabe aquele, às vezes, seu filho que você acha que não pode mudar? Ele pode. Sabe aquela coisa difícil no seu coração que você não consegue mudar? Jesus pode mudar. Aquela pessoa difícil, Jesus pode mudar qualquer. Se Ele mudou a vida desse cara, Ele pode mudar qualquer vida. Se Ele mudou a minha vida, se Ele mudou a sua vida, Ele pode mudar qualquer vida. Segunda coisa, irmãos, confesse seus pecados uns aos outros, especialmente aos seus melhores amigos na fé. Ore pelos outros. Isso evita que Satanás tome conta do seu coração, como aconteceu com o homem endemoniado. Era um homem que não tinha relacionamento com Deus. E aí vai acumulando. Acho que muitos de nós já vivemos isso, né? Vai acumulando pecado, acumulando. Chega uma hora que a gente se vê numa situação que a gente não esperava. Valorize os seus relacionamentos, irmãos. A Bíblia fala, ore um pelos outros. Amém. Confesse uns aos outros. Peça oração. E aí, como eu já disse, não apenas convide as pessoas à igreja, mas fale das grandes coisas que Deus fez na sua vida. Amém. Sabe? Deus, Ele quer transformar. Esse eu fiz na IA. Incrível, né? É a mesma imagem. Esse cara aqui e aquele cara lá. Deus, Ele quer transformar nossos dias. Amém. Ele quer mudar nosso semblante. É incrível, né? Quando você vê alguém que é batizado, ela muda o semblante. É verdade, meu irmão. Tenho visto lá, tem 2 jovens lá que foram batizadas na igreja lá. E é incrível ver a mudança do semblante delas, depois que elas foram batizadas. E todos nós, a gente sabe que é isso, né? Deus muda todos nós. Amém. Deus, Ele quer transformar nossas vidas. Então, creia no poder transformador de Cristo na sua vida. E na vida dos que estão em sua volta. Amém. Irmãos, e assim, gente, com certeza, vamos fazer. Deixa eu consigo concorrer. Com certeza, Deus ele quer mudar nossas vidas. Creia no poder transformador de Cristo na sua vida e na vida dos que estão em sua volta. Amém? Amém. Você vai ver o poder transformador de Cristo. É isso, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Tomara que isso possa ter. Obrigado, Zé. É uma história que começa de uma forma aterrorizante, mas termina, né, com o poder de Cristo. Amém. Quanto Cristo é poderoso em nossas vidas.